Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma web aula da Academia JDrell. Hoje nós iremos falar do demonstrativo DMPL, que é Demonstrações de Mutação do Patrimônio Líquido. Estarei demonstrando para vocês no sistema as configurações que devem ser realizadas e passando uma dica de ouro do que deve ser verificado para assim evitar o erro e o seu saldo ser gerado corretamente. Ok? Então, vamos de parâmetro até a geração das informações no demonstrativo e tão logo ser gerado no SPED contábil. Primeiro passo, pessoal, nós iremos acessar os parâmetros da empresa. Então, acesso o menu controle, parâmetros. Logo após tem a guia geral, subguia demonstrativo, eu estarei marcando a guia DMPL. Após marcar este campo, eu posso estar gravando. Apenas uma informação: quando eu venho aqui na minha guia zeramento e destino de lançamentos, eu devo vincular essas duas contas aqui à estrutura, que eu estarei demonstrando um pouco à frente para vocês. Então, nos parâmetros, básico, geral, demonstrativo, marco DMPL e clico no botão gravar. Após eu gravar os meus parâmetros, eu preciso saber quais contas eu quero evidenciar lá no meu DMPL. Então, para isso, eu vou emitir um balanço. Eu estou emitindo o balanço do ano de 2017, então logo eu farei 2018 e demonstrarei para vocês da mesma forma. No meu balanço de 2017, ele mostra as contas que eu tenho no meu patrimônio líquido. Aqui vai evidenciar: eu tenho capital social, eu tenho a conta de reserva legal e tenho a conta de lucros acumulados. Então, essas três contas devem ser vinculadas ao meu DMPL, a estrutura, e ao final o meu patrimônio líquido tem que evidenciar para mim um valor de 600 mil. Então, vou fazer juntamente com vocês e logo vamos certificar se o sistema vai gerar esse mesmo valor. Então, eu vou inserir a minha conta do capital social. Primeiro passo: após identificar o meu patrimônio líquido, é o primeiro passo que você faz depois de marcar nos parâmetros, para saber que conta, como que eu vou montar a minha estrutura. Então, eu tenho que saber que conta que eu vou vincular à estrutura. Então, eu já identifiquei que eu tenho três contas. Após evidenciar as contas, eu vou lá na minha estrutura do meu DMPL. Então, relatório, demonstrativo, DMPL. Aqui eu clico aqui nessa tela e logo após, estrutura DMPL. Aqui vai ser evidenciado para você a estrutura padrão que o sistema domínio traz para vocês. Então, quando você adquire o sistema, que ele vem o modelo padrão, ele vai vir trazer dessa forma. Caso você identifique que há necessidade de moldar, criar grupos de acordo com a empresa, desde que você obedeça a regra de grupos e subgrupos, você pode estar montando essa informação. Caso você queira utilizar o padrão, que é conforme as normas contábeis, o CPC, Instrução Normativa, e para todo e qualquer informativo, você pode estar utilizando a estrutura padrão. Então aqui eu tenho na minha estrutura, eu tenho capital social, capital integralizar, correção, reserva de capital e ao final eu tenho outros lançamentos e finalizo com lucros e prejuízos. Ok? Então essa aqui é a minha estrutura básica. Tipos de lançamento, aqui é onde eu vou estar criando os tipos de lançamento. Onde que essa informação ela vai ser inserida? Quando eu crio um tipo de lançamento, eu posso vir aqui, eu vou utilizar como referência esta última linha, lucro ou prejuízos acumulados, coluninha tipo de lançamento, clico nos meus três pontinhos e aqui eu vou ter o tipo de lançamento. Então, esse código é o que eu vou estar utilizando para incluir aqui. Geralmente, quando você faz o vínculo de uma DMPL, acontece alguns casos que quando você vai atualizar um lançamento, ele apresenta uma mensagem que não há relação entre os grupos do patrimônio líquido. Isso acontece porque há um código, igual aqui, tipo de lançamento, que só existe para o grupo lucros. Um exemplo que seria um lançamento entre uma conta, duas contas do patrimônio líquido, porém deve existir um vínculo de tipo de lançamento entre elas. Devido a isso que existe esse campo tipo de lançamento, ao qual você cadastra e aí você vem aqui no tipo de lançamento neste grupo e inclui ela aqui, como você também vai vir no outro grupo e também você vai incluir. Então tem que haver relação entre ambas as contas, caso contrário venha gerar um erro. Ok? Então essa aqui é a estrutura básica da DMPL. Após feito esta estrutura, agora eu vou vincular
as minhas contas a essa estrutura. Então, eu identifiquei que aqui no meu balanço, eu tenho a conta 245, 258 e a 266. Então, o próximo passo, arquivos contas contábeis, vou localizar a minha conta 245, clico no meu botão editar. Logo após, eu vou informar o código da conta, que é o código reduzido, para mim ter uma agilidade, ser mais rápido. E aqui no grupo da DMPL eu vou estar vinculando. Capital social, note que aqui eu tenho várias opções. Então eu vou vincular em qual? Capital social e vou gravar. Certo? Nesse caso aqui ele não habilitou porque eu já havia selecionado o grupo certo. Alterei agora aqui para provocar, para mostrar para vocês que a guia gravar fica habilitada. Logo após, clique no botão gravar. Mesmo processo eu vou fazer para essa outra conta. Clique no botão editar 258 para que assim eu consiga buscar com a rapidez a conta que eu preciso. Reserva legal, vinculo ao grupo reserva legal. Mesmo processo eu vou fazer para minha conta de lucros. Então aqui lucros acumulados. Note que eu fiz o mesmo processo para as três contas, vinculando em grupos diferentes. Agora, quando eu emitir meu balanço, ele evidenciou 600 mil. Vou emitir o meu DMPL e vou verificar qual valor será emitido. Então, o esperado é 600 mil. Caso não evidencie, tem algo errado. Sendo evidenciado valores diferentes, eu estarei orientando vocês como fazer o processo para a correção. Quando eu emiti o meu DMPL, ele evidenciou 100 mil reais apenas. Então está faltando ter alguma coisa errada. Então quando eu gero o meu balanço, 600 mil. Quando eu emito meu DMPL, 500 mil. Então está faltando um valor de 500 mil reais. Então eu vou certificar aonde ou o que aconteceu. Eu posso fazer por duas formas. Então eu evidenciou 100 mil. Então está faltando 500 mil. Quando eu visualizo aqui, pela lógica, seria esse lançamento do capital social. Porém, vou certificar se realmente é isso. Então ele trouxe aqui 80 e 20. Então vamos só certificar. Qual que foi o valor do lucro? Ele tinha 100 mil de lucro, 20 mil ele mandou para reserva, 80. E aqui agora quanto que ele tem de reserva? 20. 20 com 80, 100 mil. Então, no meu balanço, ele vai evidenciar o mesmo valor que aqui está, faltando apenas um lançamento. Então, essa é a lógica que tem que ser utilizada quando é feito o demonstrativo e feita a conferência. Então, eu tenho 80 com 20, 100 mil. Então, está faltando 500 mil. Então, eu identifiquei que eu tenho as três contas. Eu posso fazer por duas formas. Eu posso vir através do menu movimento, consulta e lançamentos. E aí eu vou colocar uma data. No meu caso aqui eu vou colocar o ano 2017 apenas, porém devido à constituição da empresa. Agora, caso a tua empresa tenha uma data maior do que 2017, seja tem lançamento 2015, 14, 13, você pode colocar uma data desde o início da empresa como data inicial e a final você pode colocar o dia que você está fazendo. Poderia ser no dia 31/12/2018, 31/12/2019, ou assim sucessivamente, você usando como regra a data que você está fazendo o processo, assim você consegue listar. Ou colocar uma data bem longa, que você pode ter feito lançamentos com data posterior à data que você está fazendo. Vou colocar essa data aqui, e aqui eu vou mandar listar minha conta de capital social. Evidenciou um lançamento, onde debitou a conta 5 e creditou a conta 245. Aqui embaixo ele vai trazer para mim que lançamento que foi. Então, quando eu acesso a guia do MPL, aqui que está acontecendo a situação. Quando eu venho aqui nessa guia, o campo lançamento da demonstração da mutação do patrimônio líquido, ele está vazio. O que eu tenho que fazer? Eu posso vir aqui, onde está a conta 5, coloco uma outra conta qualquer, volta a conta 5, para quê? Para que ele atualize essa guia. Quando ele atualizar, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a guia da MPL preenchida de forma automática. Como que o sistema conseguiu entender que tem que ser nessa linha aqui? Integração de capital e ágil. Vou demonstrar para vocês lá na minha estrutura do DMPL. Na minha estrutura, clico no botãozinho estrutura novamente e aqui está capital social. Quando eu clico na coluninha tipo de lançamento, que é essa coluna,
na linha capital social, na coluna tipo de lançamento, clico no botãozinho reticências, ele vai trazer de forma automática o que tiver marcado com esse X como padrão. Então, qualquer lançamento que tiver movimentando essa conta, que no exemplo meu aqui é 245, ele vai trazer nessa linha. Então, essa aqui é a explicação por que o sistema trouxe automático naquele processo. Tem alguma outra forma de eu fazer? Muito lançamento, é muita coisa para mim ficar fazendo isso aqui manual? Tem sim. Podemos fazer também através do utilitários, regerar lançamento da DMPL. Vai ser realizada da mesma forma. Agora, o que o sistema vai considerar para estar gerando esses lançamentos da DMPL? Ele vai considerar o que estiver marcado naquele X, né? Então, se lá está marcado para integração de capital, ele vai gerar naquela linha. Se tiver marcado outro campo, ele vai gerar no outro campo. Então, é sempre interessante, antes de você fazer o regerar, você faça uma consulta à sua estrutura da DMPL e certifique que na linha que você quer que você vai regerar, se quando ele for fazer naquele determinado período, o que ele vai gerar no tipo do item certo. Se tiver marcado 3 aqui no meu exemplo, que é a integração de capital, ele vai gerar automático nela. Então vamos fazer o processo. Note que aqui está, eu não gravei, vou cancelar para demonstrar para vocês que essa guia aqui está em branco. E após regerar, eu volto e mostro para vocês novamente. Clique no botão regerar, ele vai dar o OK ao final. Então eu volto aqui novamente, eu estou aqui nesse lançamento, a guia da MPL ela está em branco porque tem que atualizar o lançamento. Só vou fechar minha tela e voltar novamente nela. Então, o sistema, o que ele vai evidenciar para mim? Ele vai gerar aquele lançamento que eu gerei de forma automatizada através de utilitários. Ele gerou aqui. Então, demonstrei para vocês as duas formas de eu gerar o DMPL. Posso vir aqui no lançamento, atualizar o campo, tirar uma conta e colocar outra, como fazer também através do utilitários. Agora vou emitir o meu balanço e vou certificar se realmente vai fechar com a minha DMPL. Então, relatório balanço, vou informar o período que eu estou analisando, que aqui está sendo 2017, logo após ele ir para 2018. Ele vai evidenciar para mim o valor do meu patrimônio líquido. Então, 600 mil reais. Quando eu vier aqui emitir o meu DMPL, ele vai evidenciar o mesmo valor. Vamos só certificar e verificar se os valores estão iguais. Então, o que evidenciou para mim aqui agora, pessoal? Ele evidenciou 500 mil, que é o valor do capital social. Ele evidenciou 20 mil de reserva legal. E ele evidenciou 80 mil de lucro. O total do meu capital social, 600 mil. Então, esse saldo é quando? Então, até saldo em 31/12. Se eu tiver um saldo anterior, ele também vai evidenciar. Então, lá em cima é a data, 1/1/2017, 31/12, e aqui evidenciou 600 mil, conforme está no meu balanço. Agora, eu vou fazer do ano 2018. Quando eu faço o zeramento, ele vai ter o mesmo comportamento daquele regerar que eu mostrei para vocês ali anteriormente, porque ele vai regerar de forma automática no grupo do DMPL conforme aquele X que tiver marcado lá no tipo de itens. Então eu fiz o zeramento agora de 2018 apenas para conferência. Aqui está o lançamento, né? O lançamento que ele foi feito, e eu vou emitir o meu balanço. Não entrei na guia DMPL porque eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês. E agora que eu vou evidenciar 1/1/2018 até 31/3/2018. Aqui não vou fazer nenhuma marcação diferente, além de imprimir classificação, destacar conta sintética e destacar linhas para facilitar a visualização do grupo do patrimônio líquido, como qualquer um outro grupo. É interessante que faça essa marcação, que assim otimiza o momento da conferência. Então, o meu patrimônio líquido evidencia 690. Se eu emitir meu DMPL, ele tem que evidenciar 690 da mesma forma. Caso ele não evidencie, tem alguma coisa que deve estar faltando ou configurar ou atualizar. Porém, quando eu faço a primeira vez,
eu tenho que fazer aquele processo de ir lá vincular. Após feito o vínculo e atualizado o lançamento da primeira vez, não há mais necessidade, que o sistema sempre vai gerar de forma automática, conforme a informação que está na sua estrutura. Olha, o valor gerou 690 de forma automática. Eu tinha 80 mil de lucro, com 90, 170, somando com o capital e a reserva, 690. E isso vai se aplicar para os demais períodos. Então, vou fazer o zeramento de demais períodos para que nós possamos ter agilidade aqui na análise dos dados. Logo após eu fazer esse zeramento, eu vou emitir um DMPL anual e assim evidenciar para vocês as informações do ano corrente e o DMPL do fechamento do ano. Lembrando que o zeramento, se a empresa for lucro presumido ou lucro real, o recomendado é que o zeramento ele seja feito de forma trimestral. Por quê? Porque quando eu for gerar o meu SPED SF, se a empresa for lucro presumido, a periodicidade para o recolhimento do imposto de renda e a contribuição social é trimestral. Então, na ECF, ela vai gerar trimestral e quando você for recuperar a ECD na ECF, ela não vai dar erro caso ambas estejam como trimestral. Se você fizer a ECD anual e a ECF ela vai ser gerada trimestral, ele vai ser gerado um erro. Então, devido a isso, nós orientamos que faça o zeramento de forma trimestral na contabilidade. Agora vamos emitir o balanço anual e logo após a DMPL para a conferência. Vamos aguardar alguns instantes, enquanto o sistema vai processando os dados. Logo após eu vou emitir o DMPL e assim vamos tirar toda e qualquer dúvida quanto à questão dos valores estarem iguais. Então meu patrimônio líquido evidenciou 884 mil. Então 500 mil de capital social, 20 mil de reserva e 364 de lucro. Vou emitir meu DMPL, ele deve evidenciar o mesmo valor de 884 mil reais. Enquanto isso, o sistema vai processando, logo após faremos a conferência. Quando feito dessa forma, você não terá erro na validação do seu SPED contábil, devido a estar feito o correto vínculo e as configurações. O valor final, 884, conforme está no seu balanço, está batendo os valores. Então, 884, vou fechar aqui novamente, meio milhão de capital social, 20 mil de reserva, 364 de lucro, mais finalizando o total geral de 884. É o mesmo valor que estará sendo evidenciado aqui no meu balanço. Então, dica de ouro, estou configurando a primeira vez. Como que eu faço? Configurei a primeira vez, eu coloquei as contas à estrutura, fechou o valor aqui de 884. Estou configurando a primeira vez que eu fiz o processo, vinculei a conta à estrutura, o que que eu faço? São duas formas para atualizar os lançamentos. Posso vir em movimento, consulta e lançamentos, localizar a conta que faz parte do grupo. Então posso vir aqui, localizar a conta. Note que agora eu vou colocar uma data um pouquinho maior para demonstrar para vocês. Eu vi que a minha conta lá é 245, capital social. Bom, mas o lançamento é lá em 2017, estou fazendo em 2018, mas o balanço vai somando ano após ano e assim você vai constituindo valor. Localizei o lançamento, vou na guia da MPL. Se na guia lançamento da mutação estiver em branco, o que eu posso fazer? Venho na guia geral, tiro a conta que aqui está a conta caixa, coloco uma outra conta que seria banco, volto à conta 5, esse campo ele vai ser atualizado. Caso seja muito lançamento, não quero fazer dessa forma, tem uma outra forma que o domínio me disponibiliza? Tem sim. Eu posso vir aqui e fazer através do menu utilitários, regerar lançamentos da DMPL. E aí eu vou informar o período que eu quero regerar, coloco todos e mando regerar. O sistema vai gerar o lançamento na guia DMPL, na linha que está configurado, de acordo com como está lá na sua estrutura. Então, vamos voltar aqui na estrutura e demonstrar para vocês que ele vai considerar esta coluna tipo de lançamento, o que tiver marcado com um X para gerar de forma automática. Após você fez essa atualização, fez a conferência, no momento de você gerar
o seu SPED contábil, você não vai ter nenhum problema. Você não vai ser gerado o erro no registro J210 e J215. Então, quando você for gerar o seu SPED contábil, ele vai gerar para você o informativo DMPL de forma que você precisa e gerar corretamente essas informações. Ok, pessoal? Espero ter contribuído com todos com este vídeo. É um material bem simples, bem direto, que vai auxiliar você na configuração da tua contabilidade para o SPED contábil. Então, a todos, um ótimo e excelente dia de trabalho.